o nosso repórter Vinícius Pazini está aí na região e vai explicar tudo sobre o que é recuperação judicial e como é que ela funciona. Boa tarde, Vinícius. Quais são as novidades que você tem aí para a gente? Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que acompanham o J mais ABC. Olha, eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante, principalmente para os empresários, que é a recuperação judicial. Muitos empresários da região, não somente aqui da região do Grande ABC, mas também de toda a Grande São Paulo, estão no vermelho e muitos não sabem como que entra com essa recuperação judicial e evita até mesmo a empresa de entrar à falência. Eu preparei uma reportagem completa contando sobre todo esse assunto e explicando vários detalhes da recuperação judicial. Vamos conferir a reportagem. A recuperação judicial serve para evitar que uma empresa em dificuldade financeira feche as portas. É um processo pelo qual a companhia endividada consegue um prazo para continuar operando enquanto negocia com seus credores, sob a medição da justiça. As dívidas ficam congeladas por 180 dias e a operação é mantida. A recuperação judicial foi instituída no Brasil em 2005, quando se substituiu a lei antiga, a Lei da Concordatas, em 1945. A diferença entre as duas é que na recuperação judicial é exigido que a empresa apresente um plano de reestruturação, que precisa ser aprovado pelos credores. Na concordata, era concedido alongamento de prazo ou perdão das dívidas sem participação dos credores. Empresa privada e de qualquer porte, com mais de 2 anos de operação, pode recorrer à operação judicial. Porém, a lei não vale para estatais e empresa de capital misto, bem como as cooperativas de créditos e planos de saúde. Também não podem pedir recuperação judicial as empresas que já tenham feito outro pedido, ou menos de 5 anos, e as comandadas por empresários que já foram condenados por crime de falimentar, relacionados a processos de falência. Tá bom, muito obrigado, viu, Vinícius, por suas informações. E para comentar um pouco mais sobre esse assunto e entender esse assunto que agora é famoso aí no meio empresarial, vamos então à nossa tradicional sala de entrevistas. Muito bem, nesta sexta-feira nós recebemos aqui em nossa sala de entrevistas o Dr. Gilberto Giansantri, nosso parceiro aqui, amigo também da empresa, da TV+, e que veio para falar então sobre este assunto. O Dr. Gilberto é especialista nesta área, especificamente no direito empresarial, com foco na área de recuperação judicial e falência. Então, veio aqui para esclarecer esses assuntos. Muito boa tarde, doutor Gilberto. Boa Obrigado, tarde, viu, Gil, por sua presença. Prazer enorme ter o senhor aqui pela primeira vez, Isso. né? Estreando a cadeira aí. Para quem não conhece o doutor Gilberto, ele é um grande amigo também do doutor Gogoni, outro grande parceiro aqui. Sim. Então faz parte desse rol jurídico aqui da TV+. Exatamente. Muito obrigado, viu? Boa tarde, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Doutor Gilberto, eu queria que o senhor começasse falando então sobre a Giansantri Advogados Associados, né, que é o escritório que cuida, no qual o senhor é o proprietário, é um dos participantes e que tem esse foco nessa área de direito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí para começar o nosso bate-papo do escritório. Ok. Bom, nosso escritório, ele é especializado mesmo só em recuperação judicial e falências, né? Uhum. Nós trabalhamos num modo de poucos clientes. Sim. E com bastante atenção a cada um dos clientes. Claro, Nós não temos foco em massivo, né? Uhum. O nosso foco é realmente em um atendimento mais especializado. Sim, né? Com qualidade, né? Exatamente. Atende poucos, mas tem um tempo maior de dedicação. Isso. E pode se especializar um pouco mais e aprofundar. 100%. A especialização é 100% só nessa área. Doutor Gilberto, vamos então começar a falar sobre essa área jurídica, que é a recuperação judicial. No VT do Vinícius ficou aí um comparativo entre a concordata de antigamente e a recuperação judicial atual. Sim. A gente ouve muito, grandes grupos aí entraram nessa área, né, da recuperação judicial. Vez ou outra a gente escuta nos noticiários grandes empresas fazendo isso. Primeiro eu queria que o senhor explicasse para o amigo de casa qual é a diferença entre a antiga concordata, que nós temos a falência, Sim. que é pedida pelo fornecedor. Se eu estiver errado, o senhor me corrige, porque o senhor é o papa Continua sendo assim, inclusive. A falência quem pede é o credor, né? No caso o fornecedor que não recebeu a quantia devida. Isso. A concordata era a empresa que solicitava para poder ajeitar suas contas. Sim. Porém, a concordata foi substituída pela recuperação judicial.
Então eu queria que o senhor explicasse, primeiro, a diferença entre concordata e recuperação judicial e depois como funciona a tal da recuperação judicial. Tá, vamos começar pela concordata, né? Tá. O Decreto-Lei de 45, da época de Getúlio Vargas, e é um decreto realmente antigo e que era conhecido como favor legal. Sim. A empresa, via de regra, pedia uma concordata preventiva, onde pagava 40% no primeiro ano e 60% no segundo ano. Tá. Normalmente, as empresas que pediam concordata acabavam por não sair da concordata. Sim. Porque a maioria das vezes a concordata era um instrumento um pouco fechado, travado, não era um instrumento dinâmico como é hoje. Né? E então, normalmente, inclusive a concordata ficou conhecida também como estelionato legal. Claro, usavam isso como uma ferramenta, uma saída. Tinha né? gente que usava de 5 em 5 anos, porque no começo não havia correção monetária. Virou a tal da brecha judicial, jurídica, né? Exatamente. Então, a pessoa devia 100, no final das contas, por conta da correção monetária, pagava 10. Certo. E isso tinha gente que usava de 5 em 5 anos. Né? E a legislação que nós temos hoje, ela é muito inspirada na europeia, francesa, agora também a portuguesa, houve uma modificação, e também na americana, o Chapter 11. Sim. Né? E é uma instituição, uma legislação muito mais moderna, onde o credor participa de uma forma ativa na decisão sobre a aprovação ou não de um plano que é levado para os credores, um plano de pagamento que, na verdade, é um tipo de um business plan. Claro. Né? Já falando agora da recuperação judicial, ela, via de regra, ela tem alguns 90% dos planos das empresas em recuperação judicial, normalmente prevê um prazo para começar a pagar, um haircut, ou seja, um desconto no valor da dívida, e um planejamento de quantos anos a empresa vai demorar para pagar. Para saldar aquele planejamento. Essa dívida. Esse planejamento de quantos anos, o valor do desconto, etc., é tudo baseado num fluxo de caixa projetado. Claro. Porque isso tem que ser tem que ser cumprido também. Matematicamente plausível. Né? Então, as empresas levam esse plano aos credores, em assembleia de credores, onde eles são aprovados, modificados ou rejeitados. No caso da rejeição, decorre a falência. Claro. Né? No caso da aprovação, o juiz homologa e aquele plano que foi levado passa a ser um título executivo judicial. Perfeito. Onde todos os credores têm direito a receber na forma como estabelece o próprio plano. Foi planejado, de acordo com o que foi acordado e planejado ali. Exatamente. É uma forma, então, boa para que o empresário possa se recuperar e continuar com os empregos, gerando emprego, continuar pagando o fornecedor. E que, aliás, é uma grande saída, porque de que adianta pedir a falência e não receber nada? É melhor, então, dar a oportunidade para a empresa, para que ela se recupere, continue gerando empregos, continue produzindo e, de alguma forma, cumpra com as suas obrigações jurídicas e financeiras. Né? Também vale lembrar, doutor Gilberto, essa questão, atualmente as empresas, a grande carga tributária que já é existente no país, as obrigações trabalhistas que acarretam uma folha gigantesca e um custo gigantesco, faz com que as empresas acabem caindo nessa situação. E é uma saída, sem dúvida nenhuma, legal e que de alguma forma ajuda a empresa. Em geral, quanto tempo uma empresa fica nesse sistema de recuperação judicial? Bom, os 2 primeiros anos após a aprovação do plano, ela fica sob supervisão judicial. Ok. Então, o juiz, o Ministério Público, o administrador judicial. Sim. Então, eles fazem a fiscalização do cumprimento dos 2 primeiros anos do plano. Mas o plano, via de regra, ele contém de 8 a 12 anos, normalmente, para se pagar. E essa variação pode ser para menor ou pode ser para maior, dependendo exatamente do fluxo de caixa e do valor reservado dentro desse fluxo de caixa para pagar
os credores. De acordo com o tamanho do problema, é o tamanho do prazo determinado. Exato. O senhor parece que é nomeado por juízes como administrador judicial também, sim. né? Sim, sim. Também. Então aí junta-se então essa larga experiência que o senhor tem aí nesse campo jurídico. Aliás, o senhor está há 35 anos atuando como grande causídico, então experiência não lhe falta. Doutor Gilberto, para as empresas que queiram então participar desse pequeno grupo, mas um grupo seleto e que recebe toda a atenção, eu tenho um telefone aqui, que é o 3105-1612. Esse é o telefone de contato do Dr. Gilberto Giansante para você, empresário, que precisa de uma ajuda judicial nesse sentido. Pode ter certeza que você vai estar salvando não só a sua empresa, como também ajudando os fornecedores, são parceiros e principalmente os funcionários que ali trabalham. Doutor Gilberto, uma consideração final e eu já de antemão agradeço a sua participação. Passa rápido o nosso bate-papo, tá vendo? É o tempo de um café. Exatamente. E aí eu já abro espaço para que o senhor volte outras vezes com mais tempo para a gente poder abordar não só mais profundamente esse assunto, como outros na área jurídica e empresarial. Muito obrigado, viu, doutor Gilberto, por sua presença. E eu espero que o senhor continue ajudando essas empresas, porque o senhor não está só ajudando a empresa, o senhor está ajudando todas as pessoas envolvidas nesse processo. Os parceiros comerciais, os funcionários e toda a economia em geral, porque ela continua ativando. E um país que hoje tem aí cerca de 12,8 milhões de desempregados, é muito importante que as empresas, em primeiro lugar, estejam fortes, né, doutor? Sem dúvida. Como consideração final, eu gostaria de dizer o seguinte, que o empresário não deveria aguardar chegar a uma situação muito grave da empresa para começar a pensar numa recuperação judicial. Nos primeiros momentos que ele notar que está havendo alguma dificuldade, ele já deve começar a pensar nas alternativas que ele tem. Porque normalmente o nosso empresário ele é muito otimista, acha que sempre tudo vai melhorar e que acaba deixando para um momento já de muita gravidade e muitas vezes ele compromete até o caixa pessoal, porque ele começa a colocar o dinheiro dele na empresa, tudo sempre esperando que alguma coisa melhor aconteça. Eu acho que nós devemos ser mais objetivos e já traçar todas as possibilidades. E no momento que, se houver a necessidade, você já está preparado, porque inclusive a documentação, ela tem que ser uma documentação muito bem feita. Não deve ser feito de forma... Correndo aí exato. A olho, né? Então esse é o recado que eu gostaria de deixar para os empresários, que se fizessem antecipadamente essas previsões e não deixassem para a última hora. Como uma grande doença, né, doutor? Quanto mais cedo curar, mais cedo vem a cura efetiva dessa doença. Dr. Gilberto Giansante foi o nosso convidado de hoje na nossa sala de entrevistas. Ele que é especialista em recuperação judicial e falência. Muito obrigado mais uma vez, doutor Gilberto. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade, então. Muito obrigado. Tá certo?